Salve! Eu sou Elis Teixeira, sou doula, faço parte na Macota, Terapia Ancestral, uma coletiva de mulheres pretas que trabalham com autocuidado, com terapias ancestrais. Somos eu, Dani Sampaio e Mari Borges. Nós estamos aqui numa parceria com a Rádio Mistura. E dessa parceria a gente vai fazer 3 episódios de podcasts. E o primeiro é hoje, e eu tô com uma pessoa muito especial, a Mayara Custódio, que é obstetriz, formada pela IASH USP, mas ela gosta de ser chamada de parteira, entendendo todo o significado que esse nome tem para a história do cuidado e saúde das famílias, mulheres e crianças. É mestre em ciências e estudou narrativas e trajetórias do cuidado em saúde de mulheres negras. É acupunturista, foi presidenta da Associação de Alunos e Egressos do curso de obstetrícia, trabalhou no SUS em um hospital estadual e com partos domiciliares e atualmente trabalha com atendimento particular de pré-natal e parto hospitalar no coletivo Nascer. Seja muito bem-vinda, a Mayara, que além de tudo isso, que está aqui nessa bio maravilhosa, é a minha parteira, foi parteira do meu parto. Estou muito feliz de estar aqui com ela hoje. Passo a palavra para você, seja muito bem-vinda, Ma. Eu acho que começa contando aí como tem sido o seu dia a dia, se quiser falar mais alguma coisa aqui da apresentação também, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Macota. É sempre uma delícia estar com vocês, conversar com vocês, enfim, sobre qualquer assunto. E contando um pouquinho do meu dia a dia, da minha trajetória, né, da minha trajetória de trabalho mesmo. Atualmente eu trabalho atendendo pré-natais, então as obstetrizes, elas não são profissionais médicas, né, que às vezes as pessoas confundem. Nós somos uma especialidade, né, que trabalha com a saúde de pessoas que gestam ali, que têm útero, né, e a maioria das pessoas trabalha com parto, mas a gente trabalha com saúde sexual e reprodutiva. E nesse lugar, né, o meu foco de trabalho é atender gestantes, né, pessoas gestantes. E atualmente eu trabalho com mulheres que vão para o coletivo, ou com mulheres que têm alguma equipe, querem me contratar como parteira, e algumas também que querem ir para o SUS, né? Mas só que querem chegar ali um pouquinho mais avançado no trabalho de parto, querem acompanhar a maior parte do tempo do parto em casa, com avaliação da dilatação, com monitorização do bebê, e a gente também faz pré-natal. E eu acho que de tudo isso, né, não dá para mim dizer o que eu gosto mais, eu gosto de tudo, né, porque é um conjunto de coisas, mas eu acho que no pré-natal é um momento, assim, muito especial e muito importante mesmo, de preparação, né, onde você consegue ali perceber, né, como que é aquela família, como que é aquela pessoa que está gestando, qual o contexto daquela gestação, né, quais os elementos ali para aquele lugar de gestar, de parto e de criação de uma criança mesmo, que aquela família tem, e trabalhar trabalhar junto com essa família, né, todos esses assuntos, porque isso também é educação em saúde, né. E isso é muito legal e muito gostoso de se fazer, além, né, das outras coisas de medir a barriga, fazer exame, né? Mas eu acho que o pré-natal, ele vai dando ali ele vai abrindo os caminhos. É como se a gente estivesse ali abrindo uma trilha que não existia, né? Então a gente vai abrindo os caminhos ali no pré-natal mesmo, né? E fazendo essa troca com cada mulher, e entendendo ali o que é aquela pessoa, né? Então eu gosto bastante dessa criação de vínculo, que isso se reverbera também, né, na assistência ao parto. Quando você criou um vínculo com aquela pessoa e vai atender o parto daquela pessoa, é muito diferente, porque você consegue sentir as necessidades dela, né, entender ali, né, o que ela precisa às vezes sem verbalizar. Então o cotidiano é mais ou menos esse. Nossa, que gostoso te ouvir. E acho que tanto ouvindo você, olhando a sua bio,
Acho que você tem você apresenta um aspecto muito interessante, porque você tem experiência nos diferentes tipos de assistência, né? Tanto em partos domiciliares, partos pelo SUS e na assistência particular, né? Na rede complementar. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho pra gente o que você vê de diferente em cada um desses contextos, assim, Má. Eu acho que diferentes contextos, né? A gente tem diferentes contextos e diferentes pessoas, diferentes mulheres, né? E é importante falar sobre isso. Acho que quando a gente pensa, né, nesse contexto, primeiro eu vou falar um pouquinho do privado, nesse contexto de assistência privada, com equipes humanizadas, que é o que eu tenho experiência de trabalho, a gente tem ali uma certa... a pessoa, né, que procura esse serviço, ela vai ter uma certa liberdade maior de verbalizar o que ela deseja, de, na verdade, ter ali uma ambiência, né, não a via de parto em si, mas uma ambiência ali do momento do parto um pouco mais planejada do que quando ela vai para o SUS, né? Mas eu acho que também uma dificuldade, falando enquanto profissional, é que existe uma lógica também de compra nesse lugar, né? Então, quando você contrata alguém e compra, né, entre aspas, o serviço daquela pessoa, você deseja um resultado final quando a gente compra alguma coisa, né? E, no geral, as pessoas focam no parto normal, né? E eu gosto de colocar muito na minha assistência que você procurar uma assistência humanizada, o resultado final daquilo não é um parto normal, né? Nem uma cesárea, né? Na verdade, você procurar essa assistência é você ressignificar o seu pensamento de cuidado em saúde, né? De tentar trabalhar ali, já que você vai ter essa liberdade maior de criar uma ambiência, então tentar criar a linha de cuidado junto com o profissional, né? Essa assistência. Tem a ver com uma construção de um caminho, né? Tem a ver com a construção de um caminho. Quando você está no SUS, e é importante dizer, né, que eu acho que uma coisa um pouco interessante, um pouco mais interessante no SUS é que no serviço privado, quando você não tem uma equipe, o caminho quase sempre, né, a trilha quase sempre vai te levar para intervenções desnecessárias, né, para maior uso de UTI, né, enfim, principalmente procedimentos com o bebê. E quando você está no SUS, as coisas são um pouco diferentes, porque em hospitais do SUS, pelo menos na minha experiência, é natural que a gente receba uma pessoa em trabalho de parto e que acompanhe ali um trabalho de parto normal, né? A gente só pensa na indicação de uma cesárea quando a gente de fato tem alguma intercorrência palpável. Mas, ainda assim, é um lugar que você tem pouco controle sobre a ambiência, né? E isso não é só porque o profissional é violento. É porque, né, o sistema é violento com o profissional e é muito difícil um profissional prestar uma assistência para você mais humana, ter uma escutativa ali num contexto hospitalar de muita sobrecarga, né? De pouco recurso. Então, quando você fala desse ambiente, é interessante também, né? E que as mulheres que vão para esse espaço, né? As famílias que vão adentrar ali esse tipo vão optar por esse tipo de assistência, ou na verdade vão só ter como caminho, como opção esse tipo de assistência. É importante elas pensarem isso também. E o que eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho, que eu vou mandar para o SUS, é para elas sentirem a equipe. Porque às vezes também a gente chega com essa ideia, né, de que, nossa, aqui eu vou ser violentada, e a gente chega completamente na defensiva, e nem sempre vai ser assim, porque a gente tem profissionais muito bons também dentro do SUS que querem ajudar as mulheres, que querem ouvir, né, que querem ter essa escutativa. Então, acho que essas são grandes diferenças, assim, né, em um lugar, essa lógica de compra, que gera muita frustração quando a gente não tem o resultado esperado que a gente comprou. E no outro lugar, essa falta de controle sobre a ambiência, né? Sim. Em relação ao parto domiciliar, o que você vê de diferente? As famílias, as pessoas que estão gestando e que buscam uma assistência ao parto que seja domiciliar. Sim. É importante dizer também que para o parto domiciliar, a pessoa tem que ser, assim, uma gestante de risco habitual, né? Então... E nisso você já elimina, assim, uma galera, né? E a gente sabe aí, porque a gente atende bastante gestante de alto risco, né?
E quando você vai parir na sua casa, você tem pouca interferência na sua fisiologia, né? Porque só de você sair de casa e ir para um outro ambiente, isso já vai alterar sua segurança, né? Sua sensação de conforto. E isso vai demandar ali do seu corpo uma ressignificação ali para a liberação de hormônio, né? Quando você está na sua casa, a sua fisiologia, se você também se sente realmente segura de parir na sua casa, a sua fisiologia vai funcionar ali, né, de outra maneira, né? E, no geral, as famílias, né, a gente tem diversas pessoas que procuram assistência ao parto domiciliar, mas tem muita gente que a motivação é por ter medo de hospital, por ter tido algum trauma em algum momento com o hospital, ou saber de alguma história de alguém que não teve um desfecho legal. E tem gente, né, a gente vive num contexto, né, de sistema de saúde, tanto público quanto privado, tão violento que as pessoas não confiam no hospital. Tem muita gente que não confia no hospital. E fora isso, né, tem aquelas outras pessoas que pensam o nascimento de outra forma, né, que elas partem desse outro lugar, de pensar que o nascimento não deve acontecer dentro de um hospital, né, e que nascimento é uma coisa íntima, é uma coisa familiar e nada melhor do que você estar na sua casa. Então a gente tem, claro que tem várias motivações, mas as maiores geralmente são essas, né? E, no geral, as pessoas que procuram parto domiciliar é um pessoal que também tem uma certa militância aí, né? Nesse entendimento de corpo, de saúde, de intervenção, né? De decisão. E também um pessoal que estuda pra caramba, assim, né? A pessoa senta e discute de igual para igual com você, profissional de saúde, e eu particularmente acho isso muito gostoso. Bom ouvir você, assim, acho que quando eu te ouço, reforça em mim algo que eu tenho trazido, assim, muito, né? Como doula, eu atendo também nos diferentes contextos, SUS, parto domiciliar, na rede privada, e tem, acho que, independente da onde a pessoa vai parir, é possível ter experiências bastante positivas, né? E independente também é possível ter muita coisa que não seja muito legal. Sim. E aí, ouvindo você, me parece que uma chave muito tem a ver, primeiro, né? A pessoa se sentir segura. Então, qual é desses contextos, a partir da realidade dela, que faz mais sentido? Mas parece que tem uma coisa que é muito chave, assim, que é o acolhimento, né? Sim. Que é a sensibilidade para entender o que aquela família precisa, o que aquela pessoa gestante está necessitando, o que faz mais sentido. Então você também percebe isso, né? Eu percebo, e eu acho que a segurança é a chave aí do negócio, né? Tem muita gente, inclusive, que quando você vai para uma assistência, né? Se você vai assistir uma família que quer ficar um tempão em casa e ir para o hospital num momento um pouco mais avançado, você tem que conversar com essa pessoa que o parto é imprevisível e esse bebê pode nascer em casa, porventura, né? E muita gente fala, não, isso eu não quero de jeito nenhum. Que a pessoa não se sente segura. Para ela, assim, casa não tem recurso, a casa não... E se acontecer alguma emergência? Então, quando você pensa num lugar para parir e vem vários e se na sua cabeça, já é importante você olhar para esse lugar, né? Então, eu acho que quando a gente pensa, né, em saúde materno-infantil, em parto, a gente não fala de desfecho ruim, ninguém quer falar sobre isso, ninguém gosta de falar sobre isso, mas eles também acontecem. E é importante a gente também jogar uma luz nos nossos medos e falar sobre eles nas consultas, né? No pré-natal, com a nossa doula, se você tiver, com algum profissional que te escute ali, né? Que seja a enfermeira do posto, uma doula, uma amiga, né? O companheiro, a companheira. É importante você jogar uma luz nos seus medos, porque se a gente sufoca eles, no dia do parto eles vão vir com tudo. Então, eu também gosto muito de jogar na luz essa questão da segurança, porque eu acho que isso é muito fundamental, né? E não que falar sobre o medo vai fazer ele desaparecer, mas vai fazer você elaborar o medo, né? E conseguir chegar ali no dia do parto com aquilo tão bem elaborado que não vai te atrapalhar. Você ainda vai sentir, mas isso não vai te atrapalhar, né? Eu acho que a nossa cabeça, o parto e a nossa cabeça tem uma relação, assim,
é muito, muito difícil de delimitar. Mixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Acho que você trouxe vários pontos que eu penso muito no meu dia a dia. Então, acho que acolhimento, autonomia, autoconhecimento, né? Então, uma pessoa que é mais consciente, que vai atrás mais de informações sobre, por exemplo, como que é a fisiologia da gestação e do parto, tende a se fortalecer e conseguir fazer melhores escolhas, porque essa pessoa vai conseguir, né, a partir das informações, de entender o que vai acontecer com ela ao longo da gestação, do parto e pós-parto. Essa pessoa, já sabendo o que pode acontecer, ela pode se cuidar melhor, fazer melhores escolhas, escolher um hospital ou outro, porque ela sabe que, aquele, ouvindo relatos, pode ser mais difícil a minha experiência, né? Então, são coisas que andam muito juntas, né, amiga? Tipo, autocuidado, autonomia, empoderamento e o acolhimento do outro lado de quem a gente está recebendo. Então, acho que eu queria que você contasse, até pensando aqui um pouquinho que você é a mulher também aí das agulhas, que auxilia muito em conforto e bem-estar durante a gestação, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a sua experiência, sobre essas formas de cuidado, essas terapias de cuidado que são que fogem dessa coisa mais medicamentosa, sabe? Como que você tem visto na sua experiência que essas terapias que até tem mais a ver com o que muitas vezes as nossas ancestrais praticavam, como que você percebe isso no seu dia a dia, refletindo na saúde e no bem-estar das pessoas que você tem atendido? Sim, eu acho que pra gente falar sobre medicalização, né, dá pra gente falar de raça, de classe aí no meio disso tudo, né? Porque quando você pensa, né, vou dar um exemplo. Eu tô gripada, tô com gripe. Aí eu fui no pronto-socorro, eu saí de lá, o médico falou que eu precisava beber água, que eu precisava me alimentar melhor, que eu precisava fazer isso e aquilo, mas e o remédio? E o exame, né? Aí eu já saio desse lugar falando, não, essa assistência não foi boa, porque não me deu remédio, né? Então, por um lado, a nossa cultura, ela força a gente a acreditar que é óbvio que tem muitas coisas que a gente vai precisar de remédio mesmo, né? Mas a gente, às vezes, atrela cuidar da saúde só a remédio e a exame. Isso é muito mais prejudicial do que a gente imagina, né? Mas, ao mesmo tempo, né, quando você... E puxando até um pouquinho ali para minha pesquisa de mestrado, eu conversei com mulheres negras, né, que moravam na região ali do Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, né, que é uma região periférica, e que ali, né, essa tecnologia toda de hospital e assistência e tudo isso que a gente está falando, chega pouquíssimo, né? Então, qual é o recurso que essas pessoas vão usar para cuidar da saúde? Né, aquele chá que a avó falava para tomar, né, aquele banho, né, aquele autocuidado, então se agasalha, né, então vamos fazer assim, assim, assado. E quando a gente para pensar, a gente sempre tem algum desses recursos que não são remédios para cuidar da nossa saúde, né? E ao mesmo tempo, né, quando a gente olha para trás, a gente percebe que as religiões de matriz africana, né, elas trazem muito para a gente também elementos de cuidado em saúde, né?
Não só cuidado espiritual, cuidado em saúde também. Então, é um conhecimento de ervas, né? Que, na verdade, a gente não pode dizer por aí, né? Nessa medicina tradicional que funciona, porque não tem estudo, né? E tudo que é nosso, ele tem uma oralidade muito grande ali, né? No meio desse processo, né? Não foi feito um estudo, né? A gente tem a nossa oralidade, e era aquilo que funcionava, era assim que as pessoas se cuidavam, né? E aí, nesse lugar, a gente pode discutir essas duas coisas, né? Que, ora, é interessante a gente ter esses recursos, mas, por outro lado, também é preocupante a gente também precisar dessa tecnologia toda do hospital e não ter acesso, né? Então, acho que envolve essas duas coisas. E aí, quando a gente fala, né, desse cuidado que foge um pouquinho do remédio, a gente está falando de cultura de cuidado em saúde, né? E essa cultura, ela é muito familiar, né? Que a gente, toda vez que a gente conversa com uma mulher, por exemplo, e vê ali a raiz dos medos dela sobre parto, tem muito a ver com o parto da tia, da avó, da mãe, né? Então, a nossa família, ela traz muito essa cultura de... Claro que o nosso país tem uma cultura, mas a nossa família também tem uma cultura, né? Que a gente carrega também isso junto. Então, quando a gente, né, profissional de saúde, senta com uma pessoa, a gente tem um nosso entendimento de saúde, a pessoa tem o dela. A gente precisa fazer uma intersecção, porque senão a assistência não vai fluir, não vai rolar. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar esse tipo de coisa, a gente precisa primeiro saber de onde parte aquela pessoa. Porque às vezes, né, de fato, para uma pessoa é melhor você falar para ela, dar um remédio para ela, do que você falar para ela tomar um chá. Porque ela não vai, no entendimento dela, aquilo não é o melhor para se cuidar. Por isso que a gente tem diversos profissionais, né, diversas escolas também dentro da medicina até, né, uma que é mais intervencionista, outra que é menos. Então, acho que é importante a gente também fazer esse exercício de pensar o que para mim faz sentido. É esse lugar? Então, é nesse lugar que eu vou buscar. Se é esse, então é nesse lugar que eu vou buscar, e assim a gente consegue balancear ali qual tipo de profissional que eu vou me sentir mais segura. A gente volta aí na segurança. Muito interessante, né? Porque acho que o que você está colocando é que não existem fórmulas prontas. Uhum. Existem caminhos que estão aí para serem construídos e que muitas vezes a gente sabe, tipo, por esse caminho aqui, que geralmente, essas pessoas vão, geralmente eu tenho que me preparar com isso, isso e isso, Sim. né? Pensando, né, nessa coisa do parto domiciliar, parto no hospital, a medicalização, o que aconteceu ao longo das últimas décadas. Se a gente parar para pensar que faz muito pouco tempo que todo mundo nascia em casa. E como que hoje, sei lá, 100 anos atrás, assim, tipo, é pouquíssimo tempo, mas o quanto que para muitas pessoas é assustador pensar na ideia de um parto domiciliar. E dependendo do repertório cultural que você tem, o quanto que para você só faz sentido ter um parto domiciliar. Então, o quanto que o parto também, parir também é cultural. Sim. Dependendo do que você foi construindo para você, uma via de nascimento vai fazer sentido ou outra. Mas acho que o que sempre a gente gosta de reforçar é isso. Tem que fazer sentido para você. Sim. Né? É o que faz sentido para você, para sua história de vida, o que você sente ser melhor para você e para o seu bebê, né? Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla,
e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! Mas também acho que você trouxe outro ponto, quanto que você pode estar sendo influenciado no que você acha que é melhor por conta do racismo estrutural, que a gente sabe que pega muito, pensando que muitas vezes esses cuidados mais que estão relacionados com fitoterapia, com o uso das ervas, que muitas vezes estão relacionados com culturas afro-indígenas, pode ser visto como menor, porque não faz parte desse contexto aí da cultura ocidental, né? Acho que pensando nisso, em racismo e em saúde da população negra, acho que diante desse contexto, pensando especificamente quando a gente tem gestantes pretas, no seu caminhar, o que você percebe aí por evidências também, que seriam pontos de atenção quando a gente está falando especificamente desse contexto? Mulheres, gestantes, pretas que estão buscando aí uma assistência respeitosa. Quais são os sinais que a gente pode observar, pontos de alerta? Acho que eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que rola uma mistura de identidades aqui, né? Sendo uma mulher negra, uma pesquisadora nesse lugar também, e uma profissional, eu acho que a gente vai para o serviço naturalizando a violência. Então, a gente já espera que algo violento aconteça, né? Mesmo sutil ou explícito, de qualquer maneira. Então, eu acho que é interessante isso, porque eu percebia, por exemplo, na pesquisa, que as mulheres tinham medo de se comunicar com os profissionais. Claro que a gente tem um medo cultural mesmo de debater com o médico, enfim, né? Mas eu acho que esse medo estava em outro lugar, né? E eu acho que uma coisa que acontece muito, né, de uma experiência mesmo, assim, de vivência, né, de SUS, é que as pessoas olham, né, para uma mulher negra, para uma família negra, e já acham que sabem tudo sobre ela, né? Então, ela é uma mulher negra, então ela é pobre, então ela é ignorante, então ela não vai me acompanhar, então ela não vai entender, então para que eu vou dar ferramenta para ela ter o próprio autocuidado, né? Pensar a própria saúde, se eu já sei de onde ela vem, é tudo muito difícil, né? E aí a gente perde esse lugar de escuta, né? E isso é muito ruim, porque a gente tem ali, hoje, muitos profissionais falando, eu sou antirracista, né? E aí você é esse antirracista, né? Que leu ali tudo sobre a mulher negra, né? Que já sabe o manual antirracista, né? Já leu vários livros, já pensa que entendeu ali o que é a coisa, né? E aí você senta na frente dessa pessoa e você não quer conhecer ela, porque você já sabe o que é ser negra, né? Ser negra é uma coisa só. E ser branco é ser muita coisa, né? Mas ser negro, ser indígena é uma coisa só, que eu já sei que estava escrito no livro. E isso tira, né, a oportunidade daquela pessoa criar um vínculo com você e de você, de fato, promover uma assistência integral, olhar aquela pessoa na integralidade dela, né? Que é uma mulher negra, e o que mais, né? A partir dali, você não vai poder dizer mais nada. Você está vendo ela como uma mulher negra e o resto é ela que vai ter que te contar, é você que vai ter que explorar. Então, eu acho que isso faz com que a gente, às vezes, fique muito marcada nesse lugar de violência e sempre falta esse lugar de escutativa em todo lugar, né? A gente sabe, mas falando especificamente desse lugar do parto. E é interessante, né, também pensar que teve um dia que uma pessoa me perguntou, você vê a diferença em atender famílias negras e famílias brancas, né? E muita diferença, né? Porque eu acho que as conversas que você tem com aquela pessoa é muito diferente. Você, por exemplo, numa consulta de pré-natal,
conversa sobre escola, né? As mulheres têm medo de mandar seus filhos para a escola. Elas já começam a sentir medo do racismo quando eles estão dentro da barriga delas. Então, eu acho que é interessante a gente saber sobre isso, porque isso também é um medo, isso também pode aparecer no parto, né? Esse sofrimento também pode vir à tona. Então, eu acho interessante não explorar isso, mas, de alguma forma, demonstrar repertório para acolher esse tipo de coisa. E isso qualquer pessoa pode fazer, né? Sendo branca, sendo negra. E não fazer também, sendo branca ou sendo negra, né? Então, acho que esse é um lugar também muito importante, da gente não categorizar essas mulheres e conseguir, de fato, ouvir, né? Entender, enxergar. Sim, porque quando você, ouvindo você, começa a refletir assim, quando você não escuta e parte desse estigma, né, que tem um monte de preconceito, discriminação aí envolvido nesse olhar, tipo, é uma mulher preta, é pobre, tem acesso a poucos recursos, enfim, e eu não dou, ou eu não escuto, não dou oportunidade para ouvir sobre aquela história, e a partir daquela história construir um caminho com aquela pessoa. Sim. Isso é parte da estratégia de dominação também, Sim, racista. Então, isso sim. acaba colaborando para que o racismo continue aí se fortalecendo, né? Sim, e também da gente pensar, né, que até historicamente, na formação, né, da medicina e tudo mais, o nosso corpo foi usado, né, então, o nosso corpo foi usado para criar instrumento, né, instrumento cirúrgico, o nosso corpo foi usado para muitas coisas, então, eu acho que existe também esse olhar violento, né, violento historicamente dentro da área da saúde sobre os corpos das pessoas negras, né, que é de uso, de teste, né, então eu acho que também nesse lugar, quando a gente se forma como profissional de saúde, é interessante isso, né, que eu sempre costumo falar que as pessoas ensinam a violência, né, elas ensinam as pessoas a serem violentadas e se eu for falar aqui para você, né, o tanto de coisa que eu ouvi, conversando com outras colegas negras de outras áreas, também na saúde, né, o quanto que elas ouviram é isso. Os profissionais aprendem a violentar as pessoas dentro da graduação, dentro da formação. Então, é interessante também a gente ter um olhar crítico para qual é o lugar histórico do corpo negro dentro da formação na área da saúde, né? E qual é a problemática disso quando esse profissional sai da graduação e vai atender as pessoas, né? Exatamente, né? Essa objetificação, né, Sim, do corpo negro. E o quanto que isso na nossa prática, muitas vezes a gente percebe o quanto que ainda isso é utilizado como uma estratégia muito racista. Pensando nessas coisas assim, o quanto que muitas vezes as mulheres negras estão naqueles lugares de que elas são mais fortes, elas aguentam mais dores. E aí enfim, né, acho que tem contextos e contextos, mas o quanto que muitas vezes são essas mulheres que vão ficar mais à deriva nos hospitais, sim. vão ser menos atendidas, vão ser mais negligenciadas, né? Sim. Então esse histórico aí de sempre terem o nosso corpo como o lance de nos desumanizar mesmo. Sim. O quanto que no dia a dia, na prática, isso acaba acarretando essas manifestações machistas, mas principalmente racistas. E isso acarreta em morte, né? Não é só. Se fosse só em violência, né? Só em marcas no corpo, não. Isso acarreta em morte, né? Que a gente olha para o dado, a gente vê que a gente morre mais, né? Muito mais. Então, não é pouca coisa, né? Não é só uma coisinha ali que eu tenho que mudar no meu dia a dia. É uma urgência, é uma necessidade para redução de morte, né? E, inclusive, se eu consigo aplicar isso na minha prática, as pessoas também vão refletir sobre isso, né? De alguma maneira. Então, eu acho que principalmente quando você está ali num hospital, é interessante você nomear as coisas. E eu acho que quando a gente está, principalmente num meio que as pessoas já pensam em direitos humanos, né, já falam sobre humanização, é muito difícil você nomear também as coisas, você nomear o racismo, né?
para todo mundo, né? Para mulheres negras, para mulheres orientais, né? Para mulheres indígenas. É muito difícil você falar, não, pera lá, né? Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher oriental, ela é uma mulher indígena, e o restante do que ela for, é ela que vai te contar. Você não sabe, é só isso que você sabe dela, né? Então, eu acho que a partir desse lugar, você ir colocando seus próprios conceitos sobre aquela pessoa que você está enxergando, vira um dado de morte facilmente, né? Facilmente. Não necessariamente naquela mulher, mas em algum momento ali da sua prática coletiva ali, né? Isso pode acontecer. Quando a gente vai olhar os números em relação a violências que as mulheres, as pessoas gestantes podem sofrer durante o pré-natal, parto, pós-parto, a gente tem números super altos. Quase todo mundo sofre violência obstétrica, né? E ainda porque muitas pessoas não falam, muitas não conseguem. Exatamente por viver um processo violento, te leva a um lugar que muitas vezes você não quer se abrir com ninguém, não quer falar nada. Então a gente já sabe que, de forma geral, as pessoas vão sofrer violências aí na assistência. Mas aí quando a gente fala desse contexto das mulheres negras e periféricas, isso sempre são índices maiores. Sim. Né? Tanto que agora tem muitas pesquisadoras desenvolvendo o conceito do racismo obstétrico, né? Que é você ter ali, ser violentada, ser negligenciada por você ser negra, né? E é importante a gente diferenciar isso. É muito importante a gente diferenciar isso, porque é sobre isso, né? Esse racismo obstétrico, ele faz com que a gente olhe para o dado todo ano, né? Que lança alguma pesquisa, a gente vê lá os índices de morte das mulheres negras comparado às mulheres brancas, e quando a gente vai desmembrar o pretos e pardos também, fica todo mundo chocado, né? Mas ele vem da onde que ele vem isso, né? De um racismo, né? De um racismo obstétrico. E é importante a gente nomear isso, conceituar isso e democratizar esse termo mesmo, para as mulheres também saberem o que elas estão passando, né? E entender que se eu for negligenciada dentro do hospital e uma amiga minha branca também for, pode ser por motivos diferentes. Não, isso é muito triste, assim, de pensar que os últimos anos, né, algumas pesquisas mostram que a violência contra a mulher são números altíssimos, mas existe em alguns contextos essa violência, ela está sendo, apresenta números menores, mas quando a gente vai colocar, quando é uma mulher preta, e esses números têm aumentado. Então, perceber isso é muito cruel, né? Tipo, isso. Às vezes a gente acha, né? A gente que tem discutido bastante a questão do racismo obstétrico, da violência obstétrica, quando também está vinculada à raça. E às vezes a gente fala, nossa, não, parece que a gente vem observando nos últimos anos um padrão melhor. As pessoas têm acessado, muitas vezes, melhores condições para parir. Mas aí, quando a gente vai fazer essa inter-relação, a gente percebe que não. E, é isso, né? O racismo, ao invés de, diminuir, na real, e talvez, acho que também hoje as mulheres estão conseguindo falar mais sobre isso, tem aumentado as manifestações, assim, né? Sim. E isso é muito perceptível, assim, quando a gente pensa, né, que essas mulheres, elas vão procurar um serviço de saúde e elas podem morrer, né? Aí isso também se reverbera naquilo que a gente estava falando no começo, né? Onde eu me sinto segura para parir. Então, né, quer dizer então que eu, sendo negra, não posso me sentir segura em lugar nenhum, né? Sendo preta ainda, né? Aonde eu vou me sentir segura para ter o meu filho, né? Qual escola eu posso colocar meu filho? Olha lá, né? O tanto de coisa que a gente pensa e o quanto também isso é prática de saúde. Quando a gente pensa em educação em saúde, em assistência pré-natal, não que a gente também tenha que dar conta ali de todas as questões que aquela mulher traz, mas a gente pode ajudar ela a direcionar, né, as coisas, assim, olha, você pode pensar nisso, você pode ir num grupo também de gestantes, é uma coisa fenomenal, né, porque eu acho que as trocas ali que as mulheres têm
principalmente no puerpério, né? Às vezes quando a gente faz grupo, né, a gente percebe que as mulheres notam que elas foram violentadas ali em algum lugar, em algum momento, né? Então eu acho que é muito importante a gente nomear as violências que a gente sofre, sim. E os profissionais também se atentarem, né, e jogar uma luz, assim, sobre isso, porque eu acho que tá ficando cada vez mais difícil a gente, dentro desse espaço de pessoas progressistas, né, nomear o racismo, né, porque todo mundo é antirracista, né, então cadê os racistas, né? O que está acontecendo, né? E por que mulheres ainda se sentem racialmente diminuídas, né? Quando um profissional, né, ele não se atenta de fato a entender melhor o contexto que especialmente pessoas negras geralmente estão mais submetidas, e entender uma coisa, tipo, historicamente, o contexto, o cotidiano que nós estivemos submetidos, assim, esses contextos geralmente geraram ao longo das últimas gerações, e aí a gente vê reverberar muito isso, algumas questões de saúde que aparecem mais na população preta, né? Então, assim, se você não está atento a essas discussões, se você não está, de fato, querendo ser antirracista e se atentar a isso, você pode ser negligente, por exemplo, enquanto profissional, durante o pré-natal, quando deixa de identificar algumas questões que podem ser mais presentes na população negra, né? Sim. E aí, o quanto isso pode reverberar, até numa morte materna, um óbito fetal, enfim, porque por negligência mesmo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. E olha que loucura, né? A gente teve aquele estudo lá que saiu dizendo que os bebês, eles são melhores cuidados por médicos quando eles são negros, né? Por um profissional negro, né? Os bebês de mulheres negras. E, gente, que horror, né? Isso é um horror. Porque aí eu chego no hospital, né? Imagino uma mulher negra engravidando nesse país, recebendo essa informação e entrando dentro de um hospital e vendo que todo mundo é branco dentro do hospital, ela não vai conseguir sentir confiança em ninguém, né? Então eu acho que é sobre isso, né? Sobre criar repertório, né? E também não tô aqui dizendo que todo mundo que é negro tem esse repertório, porque a gente sabe que não tem também, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas é importante a gente estudar, o profissional de saúde, né, que trabalha com parto. Estudar sobre hemorragia, sim. Estudar sobre hipertensão, sim. Mas estudar também sobre direitos humanos e entender qual é a discussão que cada lugar está. Você não precisa ser expert em tudo, mas a gente atende tanta gente que a gente precisa criar repertório para atender cada vez melhor as pessoas. Até para evitar expressões racistas que, sim, às vezes se tornaram tão comuns, mas quando a gente escuta e a gente reflete, a gente entende o quanto que aquele profissional pode até não estar querendo ser racista, mas especialmente por essa característica, né, de vivermos uma sociedade que ainda é muito pautada por um racismo estrutural, se manifesta. Né? E é interessante pensar isso sobre racismo, né? Aqui a gente fala muito tranquilamente sobre isso, porque é o que a gente viveu, o que a gente sabe, o que a gente estuda, né? Mas é muito interessante isso, porque ano passado, por exemplo, eu li um livro sobre a experiência de duas mulheres que resolveram passar por um processo de FIV, né? Um casal. E acho que isso me levou para um lugar que eu pensei, gente, peraí, sabe? Eu já atendi pessoas que passaram por esse processo, e quais eram as experiências daquelas pessoas, né? Será que eu não deveria ter jogado uma luz em vários lugares que eu acabei não fazendo isso, né? Tanto também que as mulheres asiáticas, né? Existe agora um movimento das pessoas asiáticas também dizendo, olha, eu não sou japa, né? Meu nome é tal, né? Isso é racismo também. Então, eu acho que é interessante a gente ir se apropriando das coisas. E recentemente, numa organização que eu faço parte, a gente teve ali a entrada de uma galera de uma organização nacional de homens trans masculinos.
E nesse lugar, nossa, pipocou tantas discussões e a gente começou a rever, por exemplo, os termos que a gente utiliza na área ali, né, de saúde sexual e reprodutiva, e entendeu que a gente não estava falando deles. A gente nunca fala sobre eles, né? A gente nunca fala para eles, né? A gente só fala para as mulheres. E aí, tudo bem, é importante falar para as mulheres, a gente vai continuar falando para as mulheres, mas a gente também precisa falar para outras pessoas. Então, eu acho que é interessante, né, quando você se comprometeu a trabalhar com humanização, e humanização é sobre direitos humanos, você precisa também entrar nesses outros lugares, nessas outras discussões. É fundamental, né? Porque é isso, no limite é o respeito a todas essas diferenças, e um dos pilares da humanização é exatamente isso, né? Você respeitar e lidar com aquela pessoa, com aquela família, com aquele nascimento a partir do repertório dela. Sim. A partir do lugar de fala daquela pessoa que você está atendendo. E não a partir do que você acha que está consolidado para aquela pessoa. Sim. E acho que é aí que é a grande virada mesmo dos profissionais que estão mais adiante nessa linha de cuidado mais respeitoso. Eu gosto até muito de falar menos humanização, mas mais essa coisa do cuidado mais respeitoso, né? De uma assistência respeitosa às inúmeras diversidades que a gente tem aí. E quando você sai por aí, né, e começa a ter essas discussões, as pessoas falam muito, violência institucional, né, racismo institucional, mas quem é que é o violento, né? São pessoas que estão operando ali aquele sistema também. Claro que a gente tem ali, né, uma construção histórica violenta, racista, misógina, mas quando você para pensar, o violento é você que está ali, né, operando a máquina daquele sistema. Sim. E é dolorido se ver nesse lugar de pessoa que violenta, né? Sim. Mas isso também é um trabalho importante para a gente rever nossa prática, né? Os protocolos são seguidos por pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Então, até puxando aqui, acho que um dos recursos que geralmente as pessoas que estão gestando têm para poder visualizar melhor o que ela pode viver no parto, o que ela pode, de alguma forma, opinar ou não no momento do nascimento, é o plano de parto. Né? Que é esse recurso que pode te auxiliar, te fortalecer para quando você está elaborando, para você entender o que você pode passar, o que geralmente acontece, o que não. Então, acho que você, na sua prática, o que você consegue ver que pode auxiliar, né? Assim, por exemplo, acho que se quiser falar mais sobre o plano de parto, para as pessoas que estão buscando uma experiência respeitosa, quais seriam, assim, algumas chaves ou pilares que elas podem acessar para ajudar nessa construção, Má? Sabia que ia chegar uma hora do plano de parto, porque você é a mulher do plano de parto, né? Eu adoro o plano de parto. Mas eu acho que para pensar o pilar, eu acho que quando a gente agora se colocando nesse lugar de usuário do serviço de saúde, né? A gente tá numa cultura em que o profissional vai dizer tudo que a gente tem que fazer, né? Então, você faz assim, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas entender também que esse tipo de assistência é uma assistência que te dá ferramenta. Então, parir é você que vai, né? E optar por não parir, por ter uma cesariana, também é você que vai fazer isso. E tá tudo bem, né? E o profissional entende que aquilo também tá tudo bem, porque ele vai te dar a ferramenta para você decidir qual é o caminho que você vai trilhar. Então, acho que essa é uma coisa, assim, acho que precisa transpor esse lugar de paternalismo que a gente tem dos profissionais de saúde que vão dizer tudo que a gente vai fazer, para onde a gente vai ir, como que tem que acontecer, porque a construção também é da pessoa, né? E eu acho que o plano de parto, ele é, assim, muito fundamental para a gente se familiarizar com termos, né, com coisas que podem acontecer até ali no parto. A gente consegue achar vários na internet, e uma crítica que eu tenho feito muito, né, que a gente acha vários e tica, né? Quero isso, quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo.
Mas é interessante você olhar para aquilo e pessoalizar aquele plano de parto, né? E tentar, claro, né? O que é procedimento é xizinho mesmo, né? Não quero tal coisa, quero tal coisa. Mas é importante quando você vai, por exemplo, com uma equipe humanizada, já saber que, né, na teoria, né? Não sei se na prática, mas na teoria aquela equipe não vai fazer uma episiotomia, né? Não vai fazer um cristeler. Então, você jogar a luz mais a coisas específicas, assim, que você quer fazer, que você quer que aconteça. E quando você vai para o hospital, para o SUS, ou até para um plantão de um hospital particular que você não tem muito controle, é importante você estar completamente familiarizada com os termos que estão escritos ali no plano de parto, seu acompanhante também. Porque uma coisa que eu via muito, assim, no SUS, era que a pessoa falava, não quero que faça amnioscopia, né? Aí o profissional, né, bem cri-cri, ia lá e falava assim para a pessoa, mas o que é a amnioscopia, você sabe? E a pessoa não sabia. Aí aquilo desqualificava completamente, claro que não é isso que tem que acontecer, mas é isso que as pessoas fazem no mundo real, né? Desqualifica completamente o seu plano de parto, porque você não sabe o que era aquela uma coisa, né? Então o plano de parto, ele é um instrumento educativo. E é importante a gente entender, né, principalmente quando a gente vai para guerrear mesmo pelo nosso parto, é importante a gente entender cada pontinho do que ele está dizendo. Não precisa saber explicar a fundo, só precisa saber o que é aquilo, né? E fazer, talvez, com que seu acompanhante também entenda o que é aquilo. Legal. Ótimo que a gente volta naquele ponto lá no começo, que é a autonomia, o autoconhecimento, o quanto que faz muita diferença. Se você está se preparando para ter uma experiência respeitosa, Sim. Você vai ter que ir atrás de muita informação de qualidade, né? E aí tem rodas, tem profissionais aí, tem Instagrams Sim. da vida, enfim, mas buscar esse apoio, né? Para que Sim. você elabore um plano de parto, mas ainda, né, voltando também, que tem a ver com que a sua história, com o seu histórico de vida, com o que você está desejando e com o contexto que você quer. Não adianta, por exemplo, você fazer um plano para um parto domiciliar se o seu pré-natal está mostrando pra gente que o melhor, o mais seguro, no seu caso, não é um parto domiciliar, e sim um parto hospitalar, Sim. né? E a gente só vai saber isso se a gente conseguir ir atrás de informação e tentar estar próximo a profissionais que estejam engajados nisso tudo que a gente está colocando também. Né? E é interessante a gente falar para as pessoas que estão ouvindo, né, para as mulheres aí que vão assistir, né, esse episódio, para elas não terem medo de buscar informação, né? Porque às vezes a gente se prende muito assim, não vou falar com fulana porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu não tenho condição, não tenho dinheiro para pagar, não vai rolar. Mas fala com a fulana, né? Às vezes ela vai te mostrar onde começa a trilha, né? Então dá para você ir ali, dá para você ir aqui. Aqui tem um grupo de gestantes que é gratuito, né? Dá para você buscar a casa de parto tal, né? Onde você mora. Então, uma coisa que é bem interessante na maioria das pessoas, né? Que trabalha com parto e com nascimento, é que a gente sabe que isso é uma luta mesmo. A gente entende isso como uma luta. E, claro, né, que todo mundo trabalha com isso, mas a gente também quer ajudar as famílias a encontrar um caminho. Então, a gente sempre tem uma orientação. Então, não tenham medo de pedir ajuda, né, de conversar com aquela mulher que teve uma experiência de parto legal, mesmo que ela seja distante de você, que ela vai gostar muito de contar para você como ela fez, como que foi, né? Quando a gente tem uma experiência boa, a gente sempre quer falar, né? E quer trazer todo mundo para esse, quer, na verdade, sair por aí falando para todo mundo, né? Como que é parir, né? E como que é, por exemplo, ter uma cesárea respeitosa também, né? A gente quer compartilhar essa informação com as pessoas, então conversa com as mulheres, né? E também tem, assim, pelo menos uma pessoa para ser o seu ponto o seu eixo ali, né? Porque a gente também tem a internet que tem zilhares de informações e que isso pode ajudar muito, com certeza, mas também pode atrapalhar muito, deixar a gente desesperada, colocar a gente num lugar de culpabilização. Então é interessante a gente ir buscar auxílio, mas ir buscar auxílio também num lugar certo.
Acho que a gente trouxe muito sobre uma realidade mais macro, que muitas vezes a gente se depara com profissionais ainda com manifestações racistas, enfim, sim. Mas tem uma bolha também de amor. Tem, e sim. Antirracista. E antirracista, ela existe. Né? E que muitas vezes é isso. Pode ser que, dependendo do contexto que você tá, parir vai ser muito desafiador. Parir é sempre desafiador, né, gente? De forma geral. Mas existem alguns caminhos, tipo, mesmo, acessar mesmo algumas bolhas que às vezes vai ser através de um profissional que vai te sugerir uma roda tal, que vai orientar, olha, tem uma bolsa aqui, às vezes se a questão é financeira, por exemplo. Muitas vezes a gente vê entre nós, assim, redes de apoios que contribuem para que uma família tenha uma experiência muito legal de parto. Sim. E aí vai buscar vaquinha na internet, rifa, né? Ou acho que muitas de nós que trabalhamos, né, no que se chama aí parto humanizado, também a gente, é lógico, é o nosso trabalho, tem ali o tanto de que a gente vai precisar atender de forma remunerada, tal, mas tem espaços para outras possibilidades de cuidado e que passam menos por grana, sim, assim, né? Que passam menos. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso. Eu mesma, eu tive uma experiência de um parto absolutamente incrível, que eu olho para trás e falo, nossa, olha só, né? O que rolou? E era num contexto com grana muito restrita, sim, né? E num contexto também que, tipo, meu plano B era o SUS também. Eu tive um parto domiciliar, que foi muito com ajuda e ajudas de mulheres pretas, tanto financeiramente, com incentivo, com palavras, com carinho. Então, acho que também tem outros caminhos para serem construídos e que são construídos com muito afeto, com muito respeito. Dá um trabalhão, mas é possível também, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, porque senão às vezes esse contexto tão ruim que a gente, na maioria das vezes a gente tá submetida, mas existem umas brechas ali, umas bolhas que a gente consegue acessar outras possibilidades de cuidado. Né? Sim, e acho que é isso, né? Acho que o que a gente deixa aqui, né, na mesa é que você precisa buscar informação para conseguir ir atrás dessa assistência minimamente respeitosa e de também seguir por esse caminho da assistência ao parto normal, né? Sim. É sobre isso, né? Buscar uma doula, uma parteira, um grupo, ou alguém que possa te auxiliar aí nesse caminho, né? Sempre tem. É isso que a Eli está falando, e a gente falou de tanta coisa, né? A gente deu um panorama geral, sim, mas realmente, né? Essa bolha existe, e não só no serviço privado, existe também no SUS, né? Existem muitos profissionais, muitas iniciativas aí, que, claro, né, tudo, né, que a gente almeja, que a gente deseja, nem sempre vai acontecer, mas o que a gente precisa vai acontecer, né? E é interessante a gente ir por essa busca mesmo. Com certeza, Má. Acho que assim como em diversas outras áreas da nossa vida, a gente não é muito incentivada a se conhecer mais, a entender sobre os nossos processos. A educação que a gente recebe muitas vezes é mais punitiva do que libertadora, do que estimule o nosso autoconhecimento, o nosso autocuidado, o nosso autoamor. Mas é possível. A gente é fruto disso, né? Acho que a gente chegou até aqui fruto disso, de indo atrás de informação, de educação, de conhecimento e recorrendo a essas redes, a essas bolhas que muitas vezes nos fortalece e nos deixa nesse lugar. Né? E é interessante também, né, para a gente falar que para as pessoas não terem medo dos profissionais de saúde, assim. Mesmo que eles não gostem de que você fale, que você se coloque, fale e se coloque, né? Porque é sobre você, é sobre o seu corpo, né? É sobre a sua saúde, sobre o seu cuidado. Então não tenha medo de dizer não, né? E de levantar e sair se você puder ir para outro lugar e procurar outra assistência. Ai, maravilhoso te ouvir. Passou super rápido. Sim. Já me deram um aviso aqui que a gente tem que encerrar.
Mas eu já agradeço muito, muito, muito do fundo do meu coração. Eu sou eternamente grata a essa mulher. Eu já tô aqui quase chorando. Mas é isso mesmo, a gente faz parte de uma rede mesmo de mulheres cuidadoras que acreditam no cuidado como forma de fortalecimento, como estratégia de sobrevivência, de resistência e de bem viver. Então eu agradeço muito, muito. Esse foi o primeiro episódio aqui dessa parceria da Macota com a Rádio Mistura. Fiquem ligados que em breve a gente vai contar mais e divulgar aí os próximos episódios. Até mais, tchau, tchau. Radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. Radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. Rádio Mixtura.